Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Venha comigo. Seja bem-vindo ao mundo das matrizes. What? E aí, turma? Fimose? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal E aí, faz sentido? Depois dessa pequena paródia aí com Matrix, vamos para o que interessa, matemática. Vem comigo. Turma, depois da palhaçada que eu fiz aí no início do vídeo, uma parodiazinha aí de um trecho do filme Matrix, da trilogia Matrix, a gente traduzindo do inglês para o português é Matriz. E o que tem a ver, né? O filme com a nossa disciplina matemática. Enfim, matrizes são muito, mas muito utilizadas em computação gráfica, ciência computacional, engenharia, finanças, em comércio, né, em gestão de negócios. Enfim, são várias aplicações, diversas maneiras você vai poder observar o uso de matrizes. Ok? No ensino público, ensino básico, a gente vai trabalhar com alguns conceitos básicos que a gente vai ter nessa videoaula aqui. Então, primeiro, o que é uma matriz? Matriz é uma tabela retangular que dispõe seus elementos em linhas e colunas. Temos na tela aí dois exemplos de matrizes, a matriz A e a matriz B. Toda vez que vocês observarem uma matriz, ela sempre terá como nomenclatura aqui, né, uma letra, né, geralmente, e geralmente essa letra também está em caixa alta, né, em letra maiúscula. Ok? Então nessa primeira aqui, a matriz A, temos aqui os elementos dela. Tá? A matriz também pode ser apresentada tanto entre, né, os seus elementos entre parênteses, ou entre colchetes, ou entre barras duplas. Tudo bem? Primeiro você tem que aprender a observar o que é a linha e o que é a coluna numa matriz. Nessa matriz A, nós temos duas linhas e duas colunas. Ok? E isso nos indica o quê? O tipo ou a ordem da matriz. Então, por exemplo, essa matriz A aqui, ela tem tipo ou ordem 2 por 2. Por quê? São duas linhas e duas colunas. Então, este primeiro número aqui indica a quantidade de linhas e este segundo aqui indica a quantidade de colunas da nossa matriz. Beleza? Olhando aqui agora para a matriz B, nós temos uma matriz em que temos duas, três linhas, duas colunas. Então, a matriz de ordem 3 por 2. É assim que a gente denomina matriz. Esse primeiro número aqui, geralmente, ele aparece nos livros pedagógicos como letra M minúscula, tá? Indicando as linhas. E as colunas é indicado também como N, letra N de navio minúsculo. Certo? Legal. Temos aqui um exemplo de uma matriz linha. O que é uma matriz linha? Matriz linha é aquela tabela que possui apenas uma linha e pode ter diversas colunas. Então essa matriz aqui ela é de ordem 1 por 3, porque ela possui uma linha e 3 colunas. Ok? Então toda vez que o M, né, que é esse primeiro número aqui, for igual a 1, é uma matriz linha. Certo? Temos aqui um outro exemplo, mas de uma matriz coluna. O que é uma matriz coluna? É quando o N for igual a 1, que é o exemplo dessa matriz D. Matriz D ela é de ordem 4 por 1. Tá? Quando o N for igual a 1, então é uma matriz coluna. E aí ele pode ter diversas linhas. Perfeito? Por fim, a matriz unitária, que é uma matriz mais simples que tem. Né? Tanto M quanto N
são iguais a 1. Tudo bem? Então essa daqui é uma matriz 1 por 1. Perfeito? Uma outra coisa interessante de se notar é o seguinte: os elementos dentro da matriz são todos os números reais. Tá? Pode ter raiz, pode ter fração, potência, enfim, mas são todos os números reais. Beleza? Agora vamos falar dos elementos ou termos da matriz. Tá? Podemos chamar tanto de termos quanto elementos, que são os números que estão dentro da matriz. Beleza? Esses elementos geralmente são destacados com essa denominação aqui, ó, A, I, J. Tá? Então temos aqui uma matriz A maiúscula, ok? E os elementos dela serão os elementos A minúsculo e J, em que o I indica a linha e o J indica a coluna. Então, com esses dados aqui, o I e J, a gente pode identificar qual é a posição do elemento A dentro da matriz. Não ficou claro? Vamos lá. Imagina essa matriz A aqui e vamos imaginar que ela é uma matriz 3 por 3. Ok? Portanto, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Quantos elementos essa matriz terá? É simples, basta você verificar as intersecções. Temos ao todo 9 intersecções aqui, não é? Entre as linhas e as colunas. Portanto, serão 9 elementos na nossa matriz. Né? E os elementos serão... Eu vou colocar aqui as letras A minúsculo, ok? Para denominar esses elementos da nossa matriz. Tudo bem? Como diz aqui, ó, A e J. O I é a linha e o J é a coluna. Então aqui, ó, este elemento que fica na primeira linha, portanto, primeira linha e primeira coluna, então é o elemento A11. O elemento que fica na segunda linha e na primeira coluna é o elemento A21. O elemento que fica na primeira linha e segunda coluna é o A12. E assim por diante. Vocês podem observar que o preenchimento disso aqui é muito simples e basta você seguir a lógica. Ok? Aqui é o A22, aqui é o A23, por quê? Segunda linha, terceira coluna. O elemento A31, terceira linha, primeira coluna. Aqui é o 32 e aqui é o 33. Ok? Então esses aqui são os elementos dessa nossa matriz 3x3, que eu dei como exemplo apenas para mostrar para vocês como a gente pode montar ou identificar a posição do termo pela sua indicação, né? Pelas suas coordenadas de linha e coluna. Certo? Uma outra coisa interessante é o que? Como a gente pode criar uma matriz a partir da sua lei de formação. Como assim, professor? Simples. Temos aqui um exemplo. Represente a matriz A. Então vou usar esse mesmo desenho aqui, tá? Para os termos A e J de uma matriz 2x3, em que a lei de formação é essa daqui, ó. A IJ é igual a 3i mais 2j. Então, primeiro, nós já sabemos que é uma matriz do tipo 2x3. Então, ela terá duas linhas, 3 colunas. Certo? Então, quantos elementos teremos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Certo? Então é fácil. Vamos primeiro identificar. Então será uma matriz 2x3, certo? Em que o elemento A11 ele vai ser formado por essa lei aqui. O que essa lei nos diz? Que o elemento A e J ele é o valor de 3i mais 2j. O i não é a linha e o j não é a coluna, então basta fazer a conta. Então A11 será 3 vezes o i é quanto? É 1, porque é a primeira linha. Mais 2 vezes o j. O j é a coluna, está indicando aqui que é a primeira coluna. Então 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 1 dá 2, 3 mais 2, 5. Então o elemento A11, o termo A11, é 5. Ele fica então na primeira linha, primeira coluna. Facinho, né?
Então, ó, vamos seguir com os demais. Ó. O elemento A12 vai ser, a gente vai sempre utilizar a mesma lei de formação, 3 vezes a linha, que é 1, e 2 vezes a coluna, que agora é 2. Ok? 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. 3 com 4, 7. Então, o elemento na primeira linha, segunda coluna, o A12 é 7. E o A13 vai ser 3 vezes 1 mais 2 vezes 3. Faz sentido? 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 com 3 dá 9. Suave? Vou baixar um pouco aqui só para a gente ter mais espaço. O elemento A21 vai ser o quê? 3 vezes 2 agora, porque a linha agora é a segunda linha, mais 2 vezes a coluna, que é 1, né? 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 1 dá 2. 6 com 2, 8. O elemento A22 será 3 vezes 2 mais 2 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 2 dá 4, 6 com 4 dá 10. Por fim, o elemento A23 será 3 vezes 2 mais 2 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 6 com 6, 12. Então, voltando aqui para preencher nossa matriz, o elemento A21 é 8. Então, ó, A21, 8. O A22 é 10. E o A23 é 12. Formamos aqui, portanto, com base nessa lei de formação aqui, 3i mais 2j, essa matriz A de ordem 2×3 com 6 elementos. Facinho, né? Vamos começar a calcular de outra forma utilizando uma matriz. Tá? Temos aqui uma continha. O exercício nos traz o seguinte. Pede para calcular a matriz com base... Ele quer saber o valor dessa equaçãozinha aqui. Beleza? Temos aqui a matriz A. Qual é a ordem dessa matriz? Qual é o tipo dela? Ó, 2 linhas, 2 colunas. Então, uma matriz 2×2. Primeiro, temos que identificar quais são os termos. Né? Então, ó, o termo A11. Qual que é? O termo da primeira linha, primeira coluna. É o 2, né? O termo A12. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. É o 4. Termo A21. Segunda linha, primeira coluna. É o -1. E o último termo, o termo A22. Segunda linha, segunda coluna, número 3. Agora podemos partir para as contas, né? Então, ó, vamos lá. A11 mais A12 mais 3 vezes o A21 menos 2 vezes o A22. O A11 é o 2, então vai ficar 2 mais o A12, 4 mais 3 vezes o termo A21 menos 1, menos 2 vezes o termo A22, que é 3. Fazendo a conta aqui, 2 mais 4 dá 6. 3 positivo vezes 1 negativo fica menos 3. Menos 2 vezes 3 vai ficar menos 6. 6 positivo morre com esse 6 negativo. Resposta final, menos 3. Fechado? Facinho, né, tio? Agora na tela, um exemplo de uma matriz quadrada. E quando é que uma matriz será quadrada? Ora, quando o número de linhas e número de colunas for igual, né? Que é o caso do exemplo aqui da matriz A.
é uma matriz 3x3, 3 linhas, 3 colunas, portanto uma matriz quadrada. Então toda vez que o M e o N forem iguais, nós teremos uma matriz quadrada. Vamos falar agora das suas diagonais. Uma matriz quadrada, ela terá duas diagonais. Sua primeira diagonal, que eu vou destacar aqui na cor vermelha, ela vem da esquerda, pegando o primeiro termo da primeira linha com a primeira coluna, e vai na diagonal até o último termo da última linha da última coluna. Essa será a diagonal principal. Fechado? Para obter o valor da diagonal principal, basta somarmos os elementos desta diagonal principal. Então, se você pegar o elemento A11, somar com o elemento A22 e somar com o elemento A33, você vai ter o valor da diagonal principal desta matriz. A segunda diagonal dessa matriz, vou colocar aqui na cor laranja, ela vem do lado oposto da diagonal principal. Tá? Ela vem da direita, do canto superior direito, pegando o último termo da primeira linha e vai na diagonal, aqui à esquerda, até o primeiro termo da primeira coluna da última linha, né? Então nós teremos aqui a diagonal secundária. Ok? E da mesma forma que da principal, para você obter o valor dela, basta você somar, neste caso aqui, os elementos A13, mais o elemento A22 e, por fim, o elemento A31. Tá? Aqui é só um exemplo. Fechado? Por fim, turma, vamos dar um exemplo aqui para calcular a diagonal principal e secundária da matriz B. Temos aqui a matriz B, ela é uma matriz quadrada, portanto, M e N são iguais, é uma matriz 3x3, 3 linhas, 3 colunas. Vamos primeiro começar com a diagonal principal. A diagonal principal serão estes valores aqui, que eu estou destacando, certo? Então, a diagonal principal será igual a 3 mais 2 mais 7. 3 com 7 dá 10, com 2, 12. Então, esse é o valor da diagonal principal. Fechado? Simples, né? E a diagonal secundária, vem aqui, ó. Estou destacando na cor vermelha, são esses valores aí. A nossa diagonal secundária terá como valor a soma de 3 mais 2 mais menos 1. 3 com 2, 5. Tirei 1, 4. Simples, né? É isso aí, turma. Vídeo aula de hoje termina por aqui. Viemos apenas com os conceitos fundamentais, os conceitos básicos de matrizes. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar se você conseguiu fazer alguma relação com outras coisas do cotidiano que façam uso das matrizes. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo. E é isso aí, fico por aqui, aquele abraço. Fui!